Você já parou para pensar no que pode acontecer quando alguém permite que o orgulho e a vaidade dominem o coração? Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas sobre isso, a transformação de Lúcifer, o anjo mais belo, em Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. Essa história não é apenas sobre uma rebelião celestial, mas também um espelho para os perigos que enfrentamos diariamente no mundo moderno. Vamos explorar como essa queda nos ensina sobre orgulho, vaidade, escolhas e suas consequências eternas. Se este tema tocar o seu coração, inscreva-se no canal agora e deixe seu comentário abaixo com a frase: "Eu escolho viver em humildade e propósito divino". Vamos juntos nessa jornada de reflexão e transformação. Agora prepare-se, pois vamos começar a entender como Lúcifer, de um anjo glorioso, tornou-se o inimigo espiritual mais conhecido da humanidade. Lúcifer era um ser criado em perfeição, destinado a glorificar a Deus em tudo o que fazia. Ele foi agraciado com beleza, sabedoria e uma posição de destaque no reino celestial. Ezequiel 28, 12, 17 nos dá um vislumbre desse ser único, descrevendo-o como perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade nele. Aqui vemos uma lição profunda. O bem supremo não está apenas em quem somos, mas em quem escolhemos servir. Seu brilho e esplendor não eram apenas externos, mas também espirituais. Como querubim ungido, ele tinha acesso à presença de Deus, um lugar reservado para poucos. Mas foi exatamente nesse lugar de honra que nasceu um desejo perigoso, a busca por algo que nunca lhe pertenceu. O orgulho infiltrou-se lentamente, transformando gratidão em ambição e humildade em soberba. A vaidade começou a corroer seu interior, levando-o a pensar que sua beleza e habilidades eram suficientes para desafiar o próprio Criador. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, permitimos que algo que possuímos, seja talento, aparência ou status, nos faça esquecer de quem somos dependentes? Lúcifer esqueceu sua fonte e quis ser igual a Deus. Agora, imagine o que acontece quando esse orgulho não é controlado. Ele se torna um catalisador para atos de rebeldia. Isaías 14, 13, 14 revela os pensamentos de Lúcifer: "Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo". Aqui vemos o eu tomando o centro das atenções, deixando Deus fora da equação. Mas Deus, em sua santidade, não compartilha sua glória. Você está começando a perceber como isso se aplica a nós? Muitos de nós lutam diariamente contra a tentação de sermos independentes de Deus, confiando apenas em nossas próprias forças. Essa é uma batalha que precisa ser vencida com oração e vigilância, pois a queda de Lúcifer nos mostra que sem Deus, até mesmo o mais glorioso dos seres pode se perder. Na próxima parte, vamos mergulhar no momento exato da queda de Lúcifer e explorar as consequências eternas dessa decisão. Veremos como suas escolhas moldaram não apenas seu destino, mas o curso da história espiritual. Você está pronto para descobrir o que acontece quando alguém decide viver fora dos planos de Deus? Então, continue conosco. Lúcifer não caiu sozinho. Ele foi tão persuasivo em sua rebelião que conseguiu convencer 1/3 dos anjos celestiais a segui-lo. Apocalipse 12:4 descreve como sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Esses anjos, criados para adorar e servir a Deus, agora se tornaram inimigos do propósito divino. Esse momento de ruptura não foi apenas uma batalha física ou espiritual, mas também um reflexo do poder da influência. Lúcifer, com suas palavras e promessas enganosas, persuadiu outros a rejeitarem a glória de Deus. Pense nisso. Quantas vezes somos influenciados por palavras que nos desviam do caminho certo? No entanto, o plano de Lúcifer falhou. Sua tentativa de usurpar o trono de Deus resultou em sua expulsão definitiva do céu. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Isaías 14:12. Isso nos lembra que ninguém, por mais poderoso que seja, pode se opor ao Criador do universo. A rebelião de Lúcifer trouxe consequências devastadoras para ele e seus seguidores, transformando-os em adversários de tudo o que é santo. Satanás, como ele passou
começou a ser chamado, não descansaria até tentar destruir a obra-prima de Deus, a humanidade. Sua missão se tornou perverter, enganar e destruir tudo o que reflete o caráter de Deus. Mas existe algo mais profundo aqui. A queda de Lúcifer nos ensina que, ao nos afastarmos de Deus, não só perdemos nosso propósito, mas também nos tornamos agentes de destruição para aqueles ao nosso redor. Em um mundo onde a busca por poder, reconhecimento e prazer é tão comum, somos chamados a resistir às mesmas tentações que levaram Lúcifer à sua ruína. Agora, vamos avançar para o impacto de sua rebelião na humanidade e como ele continua a operar hoje. Veremos como Satanás usa a mídia, a música e as redes sociais para propagar sua mensagem e desviar as pessoas de Deus. Não perca essa próxima parte. É uma revelação que pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Satanás é descrito como o príncipe deste mundo, João 14:30. E ele usa ferramentas modernas para espalhar seu engano. Redes sociais, músicas e entretenimento são seus principais veículos. Vamos examinar como essas ferramentas são usadas para criar uma cultura de orgulho, vaidade e egocentrismo que reflete as mesmas atitudes que levaram à sua queda. Você já percebeu como as redes sociais incentivam a autoexaltação? Curtidas, seguidores e compartilhamentos se tornaram moedas de validação. Isso não lembra o desejo de Lúcifer de ser adorado? A música, muitas vezes associada à sua influência, promove mensagens que nos afastam de Deus, sutilmente plantando ideias de rebelião, imoralidade e independência espiritual. A boa notícia é que podemos resistir a essas influências ao nos conectarmos com a palavra de Deus e fortalecermos nossa fé. Na próxima parte, vamos explorar como Jesus Cristo nos oferece um exemplo oposto ao de Lúcifer: humildade, obediência e amor. Prepare-se para descobrir o caminho de Cristo e como ele nos chama a viver. Jesus Cristo é o maior exemplo de como viver em obediência e humildade diante de Deus. Enquanto Lúcifer escolheu a exaltação própria e a rebelião, Jesus demonstrou com cada passo de sua vida o poder transformador da submissão à vontade divina. Filipenses 2:6-8 destaca essa verdade. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O contraste entre Lúcifer e Jesus não poderia ser mais claro. Onde Lúcifer buscou elevar-se, Jesus escolheu descer. Onde Lúcifer desejou usurpar o trono de Deus, Jesus, embora tendo o direito de reiná-lo, decidiu servir. E é exatamente isso que torna Cristo o antídoto perfeito contra os perigos do orgulho e da rebeldia. A humildade de Jesus não foi passiva, ela foi ativa, dinâmica, moldada pelo desejo de cumprir o propósito divino. Ele lavou os pés de seus discípulos, tocou os marginalizados, perdoou pecadores e estendeu sua mão aos que estavam perdidos. Ele não apenas pregou a humildade, ele a viveu de forma radical. Você já se perguntou como podemos aplicar esse exemplo em nossas vidas hoje? Em um mundo onde somos constantemente pressionados a nos destacar, a buscar reconhecimento e a acumular status, o caminho de Jesus nos desafia a servir em vez de dominar, a ouvir em vez de falar, a amar em vez de julgar e a poder em seguir esse caminho. Quando escolhemos a humildade, nos libertamos do fardo de tentar ser algo que não somos. Reconhecemos nossa total dependência de Deus e permitimos que Ele nos molde segundo sua vontade. Jesus nos mostrou que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Nos próximos minutos, vamos explorar como podemos viver essa humildade prática em um mundo que promove o oposto. Vamos examinar maneiras concretas de seguir o exemplo de Cristo em nossas decisões diárias, relações e atitudes. Continue conosco, porque este próximo capítulo trará insights transformadores que você não pode perder. Seguir o exemplo de Jesus requer não apenas entender sua humildade, mas também aplicá-la em cada aspecto de nossas vidas. Isso começa com a decisão de nos colocarmos em segundo plano, permitindo que Deus
tome o controle. Mateus 16:24 nos lembra: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. Significa abrir mão de nosso ego, de nossas ambições descontroladas e até mesmo de nossos medos para permitir que Deus nos use de maneiras que jamais imaginaríamos. É um chamado a viver em obediência, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Isso também significa cultivar um coração grato, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus. A gratidão é um antídoto poderoso contra o orgulho. Quando somos gratos, reconhecemos que nossas bênçãos são um presente, não algo que conquistamos por mérito próprio. Mas como isso se parece no dia a dia? Talvez seja perdoar alguém que nos machucou, mesmo quando sentimos que não merece. Talvez seja abrir mão de algo que desejamos para ajudar outra pessoa, ou talvez seja simplesmente dedicar tempo para ouvir a voz de Deus em oração e na leitura da palavra, em vez de nos deixarmos levar pelo barulho constante do mundo. Jesus nos ensinou que a humildade e o serviço andam de mãos dadas. Ao lavarmos os pés uns dos outros, metaforicamente ou literalmente, demonstramos que entendemos o coração de Deus. Não somos chamados a buscar grandeza aos olhos dos homens, mas a viver de forma que nossa vida reflita a grandeza de Deus. Na próxima parte, vamos explorar os frutos de viver em humildade e submissão a Deus. Veremos como essa escolha impacta nossa vida espiritual, nossas relações e até mesmo o mundo ao nosso redor. Fique conosco, porque essa é a chave para experimentar a verdadeira paz e propósito. Quando escolhemos viver em humildade, algo extraordinário acontece. Somos transformados de dentro para fora. Gálatas 5:22-23 fala sobre os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E eles começam a se manifestar em nossas vidas de maneira natural. Esses frutos são o resultado direto de uma vida entregue ao Espírito de Deus. A humildade nos abre para uma conexão mais profunda com Deus. Ao colocarmos de lado nosso orgulho, abrimos espaço para que Ele nos guie, nos corrija e nos ensine. Isso nos leva a uma vida de paz interior. Sabendo que não precisamos carregar o peso do mundo em nossos ombros, podemos confiar que Deus está no controle. Mas os frutos da humildade não param em nós, eles se estendem às nossas relações. Quando somos humildes, nos tornamos mais pacientes, mais compreensivos, mais dispostos a ouvir e menos inclinados a julgar. Isso cria um impacto positivo em nossa família, em nossos amigos e até mesmo em estranhos. E mais do que isso, a humildade nos torna testemunhas vivas do poder de Deus. Quando as pessoas veem nossas vidas transformadas, elas são atraídas para a fonte dessa transformação. Elas veem em nós a luz de Cristo, uma luz que reflete não o nosso brilho, mas o dele. Agora você pode estar se perguntando: como começar a viver essa transformação? No próximo capítulo, vamos explorar passos práticos para cultivar a humildade e os frutos do Espírito em sua vida. Descubra como pequenos atos de fé e obediência podem levar a uma mudança profunda e duradoura. Fique conosco, porque esta jornada só está começando. A transformação pela humildade não é apenas uma jornada individual, mas um testemunho que impacta o mundo ao nosso redor. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-16. Isso significa que nossa escolha de viver em humildade e submissão não apenas nos molda, mas também transforma os ambientes e as pessoas ao nosso redor. Pense em como a humildade desarma conflitos. Quando respondemos com mansidão em vez de orgulho, dissolvemos tensões e abrimos espaço para a reconciliação. A humildade não é passividade, é uma força que une, cura e edifica. Isso pode ser visto nas palavras de Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Cada ato humilde que praticamos é uma semente de paz plantada em um mundo cheio de conflitos. Além disso, viver em humildade nos ajuda a sermos mais generosos e altruístas. Quando tiramos o foco de nós mesmos, nos tornamos mais sensíveis às necessidades dos outros.
isso se reflete no exemplo de Jesus, que não hesitou em alimentar multidões, curar os doentes e confortar os que estavam aflitos. Somos chamados a fazer o mesmo, não porque buscamos reconhecimento, mas porque desejamos refletir o amor de Deus. Agora, você pode se perguntar, como começar a cultivar essa transformação em um mundo que constantemente promove o oposto? Começa com a oração. Ao buscar a Deus em humildade, reconhecemos que não podemos mudar sozinhos. Pedimos que o Espírito Santo nos capacite a abandonar nosso ego e seguir os passos de Jesus. Essa mudança, embora desafiadora, é também libertadora. Mas a humildade também exige ação. Talvez isso signifique perdoar alguém que o magoou profundamente, mesmo que pareça difícil. Talvez signifique servir de forma invisível, sem esperar agradecimentos ou recompensas. Ou talvez seja simplesmente um compromisso renovado de ouvir mais e falar menos, buscando compreender antes de ser compreendido. Nos próximos momentos, vamos explorar histórias inspiradoras de pessoas que escolheram viver em humildade e como suas vidas impactaram o mundo ao seu redor. Prepare-se, porque essas histórias irão mostrar como o poder de Deus se manifesta através de corações submissos e dispostos a servir. A jornada de humildade nunca termina, mas cada passo nos aproxima de Deus e do propósito que Ele tem para nós. As histórias que exploramos agora são uma prova viva de que quando escolhemos a humildade, nos tornamos instrumentos nas mãos do Criador. Imagine um homem que dedicou sua vida a servir os outros, mesmo quando isso significava sacrificar seu próprio conforto. Madre Teresa, por exemplo, é frequentemente lembrada por sua humildade prática. Embora ela não tivesse riquezas ou posses, sua vida impactou milhões, porque ela escolheu seguir o exemplo de Cristo em cada ato de amor e cuidado. Mas você não precisa ser uma figura pública para viver dessa forma. Existem pais que trabalham incansavelmente para criar seus filhos em um ambiente de amor e segurança, muitas vezes sacrificando seus próprios sonhos para garantir o bem-estar de sua família. Há pessoas que, em silêncio, estendem a mão para aqueles que estão lutando, sem esperar nada em troca. Essas histórias nos mostram que a humildade é acessível a todos, não importa sua posição ou circunstância. Além disso, viver em humildade nos protege das armadilhas do orgulho e da vaidade, que, como vimos na história de Lúcifer, podem levar à ruína. A humildade nos mantém ancorados na verdade de quem somos, criação de Deus, dependentes de sua graça e força. Quando entendemos isso, nossos corações se enchem de gratidão e nosso desejo de servir cresce. A questão que deixo para você agora é: como você pode aplicar essas lições em sua vida? No próximo segmento, vamos explorar passos práticos para viver uma vida de humildade que honra a Deus e impacta aqueles ao seu redor. Fique conosco, porque essa aplicação prática pode ser a chave para transformar sua caminhada espiritual e suas relações. Ao longo dessa reflexão, vimos como a história da queda de Lúcifer e o exemplo de Jesus Cristo nos desafiam a examinar nossos próprios corações e atitudes. Não se trata apenas de olhar para o passado ou para figuras bíblicas distantes, mas de trazer esses ensinamentos para a nossa realidade atual. Em cada escolha que fazemos, em cada pensamento que alimentamos, moldamos nosso destino espiritual. A humildade não é uma virtude fácil de cultivar, especialmente em um mundo que constantemente valoriza a autopromoção, o sucesso material e o reconhecimento público. Contudo, é justamente nesse contraste que o chamado de Deus se torna ainda mais evidente. Ele nos convida a viver de forma contracultural, resistindo às pressões externas e buscando sua aprovação acima de tudo. Se você sente que ainda há áreas em sua vida onde o orgulho ou a vaidade têm espaço, saiba que não está sozinho. Todos nós enfrentamos essa luta e a graça de Deus é suficiente para nos ajudar. Não importa onde você esteja ou o que tenha feito, a misericórdia de Deus está disponível para transformar seu coração e guiar seus passos. Mas a transformação exige um primeiro passo: reconhecer nossa necessidade de mudança. Talvez para você isso signifique começar com um simples pedido de perdão a Deus, reconhecendo as vezes em que você se desviou de seus caminhos. Ou talvez signifique buscar
iniciar um ato concreto de humildade nesta semana, algo que demonstre sua disposição de servir aos outros e colocar as necessidades deles acima das suas. E lembre-se, cada pequena decisão que você toma em direção à humildade é uma vitória no reino espiritual. Assim como Jesus lavou os pés de seus discípulos, um ato tão simples, mas profundamente significativo, você também pode impactar a vida de alguém com gestos de bondade e serviço. No próximo vídeo, exploraremos como cultivar um coração humilde na prática diária, com dicas e exemplos de como viver uma vida que reflete a glória de Deus. Não perca essa continuação, pois ela será um passo importante em sua jornada de fé. Enquanto isso, que tal refletir sobre o que você pode mudar a partir de hoje? Compartilhe sua decisão ou aprendizado nos comentários e inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que edifique sua caminhada espiritual. E lembre-se, Deus está sempre trabalhando em você e por meio de você, que Ele abençoe sua vida e lhe dê força para viver em humildade e serviço. Nos vemos em breve.